Oi, eu sou a Denise, do Denise Tá Chamando, e este é mais um vídeo sobre minhas leituras. Eu vou comentar sobre os dois últimos livros que eu li, que foi O Enterro do Anão, do Chico Anísio, e Formas de Voltar para Casa, do Alejandro Zambra. Vou começar falando do Enterro do Anão. Esse livro é um livro do Chico Anísio. Chico Anísio foi um comediante brasileiro que ele criou diversos personagens, assim, mais de 100 personagens, realmente, não lembro agora, mas eu já vi uma vez esse número. E ele personificou, né? Ele interpretou esses personagens também e ficou muito famoso por isso. Eu nunca tinha lido nenhum texto dele, nenhum texto, nada, conto. E esse livro, O Enterro do Anão, é uma coletânea com vários contos dele. Eu, sinceramente, peguei o livro achando que era um livro de comédia, que era um livro com um teor engraçado. Inclusive, eu demorei para ler o livro porque eu achava que era isso. Eu falei, acho que deve ser um livrinho meio bobo, com umas piadinhas meio besta, mas na verdade é um livro bem legal. Não é um livro de comédia, não tem nada de engraçado. É um livro que traz várias histórias de cotidiano, histórias comuns, vários casos, acho que onde muitas pessoas se identificam. Ele conta, né, a história de vários personagens, de pessoas da vida normal. Ele tem uma linguagem bem simples e ele fala assim sobre um dia de domingo, uma situação de uma mulher que ficou viúva, um caso de um cara que foi traído, tem o caso de um outro cara que ele é metido a fortão e na verdade ele não é de nada. Tem o próprio conto que dá nome ao livro, que é O Enterro do Anão. Não tem esse teor de chacota, na verdade vem a mostrar realmente a questão do descaso, como acontece algumas vezes no caso do funeral de algumas pessoas, que é uma dor para a família, é uma perda de uma pessoa especial, de uma pessoa querida, e muitas vezes a empresa funerária não tem, tá a pessoa com o maior descaso, fica querendo explorar a família. Então são textos bem leves, assim, de uma linguagem simples, coloquial até, e sobre várias situações de cotidiano mesmo, que acho que todo mundo se identifica com vários casos desses, reconhece algumas outras pessoas, já viu essas histórias, e são textos bem escritos, sabe? Assim, acho que é legal, um texto bacana de ler. Ele é um livro antigo, ele tem, se não me engano, a primeira vez que ele foi editado foi em 1973. E eu, nossa, não, realmente fiquei surpresa, que eu achei muito legal a história. Confesso que não esperava nada espetacular do livro, não, mas achei bacana. Não é um livro, nossa, que oitava maravilha, né, do mundo, mas eu gostei. Não é, ele me surpreendeu. Felizmente não é um livro só de fazer graça, de piadas e tal. O Chico Anísio é um artista que eu respeito bastante, pela diversidade de personagens, de caráter de cada um desses personagens que ele conseguiu criar e conseguiu interpretá-los e diferenciá-los entre si, né? Então, mas eu tenho algumas críticas a algumas coisas dos personagens, de alguns personagens dele que são bastante preconceituosos. Então, acho que frutos até mesmo de uma época, né? Reflexo também da época vivida. Então, nesse sentido que era o meu receio na leitura do livro. E fiquei bastante feliz com a leitura. O outro livro que eu li foi o livro Formas de Voltar para Casa, do Alejandro Zambra. O Alejandro é um autor chileno, se eu não me engano esse é o terceiro romance dele, que é publicado, nunca tinha lido nada a respeito. Eu li esse livro dele para poder porque eu participo de um fórum literário, que é o Entre Pontos e Vírgulas, e na verdade eu nunca consigo acompanhar as leituras. Esse foi o primeiro que eu consegui finalizar, e eu não consegui finalizar na data certa da discussão, mas eu achei o livro interessante, então resolvi ler, de fato, e achei legal. É um livro que pra mim ele é dúbio, ele traz coisas que eu gostei e coisas que eu não gostei. Ele é uma narrativa, né, em primeira pessoa, ele conta histórias da vida dele, enquanto ele morava no Chile, né,
quando ele era criança, na época da ditadura. Então ele conta situações que, como ele via, né, o mundo naquele momento, e como é que ele levava a vida dele, né, de criança, durante aquela situação. Essa é a promessa do livro. E uma das coisas que eu não gostei, assim, não gostei tanto assim, né, é que ele, na verdade, ele não tem um grande envolvimento, a família dele não teve uma grande vivência com essa situação. Não que uma pessoa que não foi vítima da ditadura não possa contar a sua história, né, mas é que, querendo ou não, quando a gente vê isso num resumo, né, sobre um livro, você imagina que vai ter esse tipo de coisa. Então, na verdade, a questão da ditadura ela não é tão abordada, ela não é tão comentada no livro. É mais por ele ter uma situação que ele se interessa por uma amiguinha e essa amiga dele pede para ele vigiar um cara que mora sozinho, e com o desenrolar ele vai descobrindo que ela tem uma relação de parentesco com ele, com esse cara. Então há um pensamento dele, né, em relação às ações secretas desse cara, mas ele não vê esse cara fazendo nada, não vê nada assim de extraordinário. Ele tem um comentário ou outro dos pais dele em relação à questão da ditadura. Até mesmo, ele mesmo fala assim, inicialmente o Pinochet era um cara que atrapalhava a programação da televisão, dos desenhos que eu queria assistir. Então, o livro, na parte da ditadura, ele fica muito com essa característica, assim, é um detalhe, é uma coisa que estava lá, entendeu? Não é uma coisa tão relevante na história. Outra coisa que é perigosa, no caso, para o meu gosto literário. Eu gosto de livros tratados em primeira pessoa, gosto muito de quando os livros são pessoais, mas vários livros que eu não gostei e que alguns até que eu abandonei, são livros que têm essa característica, são de serem livros contando da vida da pessoa, contando essa sequência certinha. Eu fui ao ponto de ônibus, andei pela calçada, andei alguns minutos, de um lado vinha um carro, do outro lado vinha uma árvore, entendeu? Esse detalhe tão profundo de uma ação simples. Muitos livros não sabem abordar muito bem essa situação e abordam de um jeito que não me agrada. Alguns autores até renomados aí por muitas pessoas amam, têm esse estilo de narrativa detalhista demais, com pouca história. E esse livro do Alejandro Zambra, ele tem essa narrativa, né, de cotidiano, dando muito detalhe do que ele estava vendo na rua, mas o que eu achei bacana na história, ele tem muitos momentos reflexivos, ele tem muitos momentos poéticos, o texto dele tem uns trechos meio básicos, né, meio de dia a dia, tô indo ali, fui até a casa da fulana, cheguei lá no portão, fiquei olhando, fiquei esperando, mas tem um aspecto poético no negócio, eu fiquei feliz ao saber que ela estava lá, eu sabia que ela estava bem. Então eu marquei vários trechos que eu achei legais, trechos que eu achei bem profundo, gostei do jeito poético que ele escreve. Então foi por isso que eu falei que ficou um texto meio estranho pra mim, que teve coisas que eu não gostei, coisas que eu gostei. Então, de um modo geral, eu digo que é um livro que eu gostei sim. É um livro que tem uma poesia na simplicidade, aborda a poesia nas coisas do cotidiano. Só que às vezes você tem que ter um pouquinho mais de paciência para acompanhar um passeio de carro simples. Pensei, meus pais têm cara de quê? Mas nossos pais nunca têm cara realmente. Nunca aprendemos a olhá-los bem. Tem muita coisa legal. Eu marquei... Desculpa. Pelas tardes, resignada à solidão, eu saía, como se diz, para me cansar. Caminhava, ensaiando trajetos cada vez mais longos. Eu achei o livro realmente com muita poesia. Não tenha como eu dizer que não gostei. Marquei tanta coisa. Cada casa era uma espécie de fortaleza em miniatura, um reduto inexpugnável.
E eu sorri com uma satisfação na qual também respirava o medo e o desejo. Não deveríamos odiar a pessoa que nos ensinou, bem ou mal, a ler, mas a odiava, ou melhor, odiava o fato de ela me odiar. Ai, muito legal. Eu gostei muito. Cheia as partes que ele vai refletir, que ele poetiza, assim, é muito legal. Eu amei muito, muito, muito. Mas realmente eu fiquei meio assim, ai, não sei, quando ele tá falando dos deslocamentos dele, até chorei. Quando eu tossi. Fica meio arrastado, mas é um livro que tem essa poesia lá nele. Só notei que falava um pouco, não era uma conversa fluente, era o tipo de conversa que se dá entre gente que se conhece muito ou muito pouco, gente que está acostumada a conviver ou que não se conhece. Então é isso, não vai ficar muito tempo. Esse foi o livro sobre minhas duas últimas leituras, espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando os próximos vídeos. Obrigada!